amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Olha aqui, eu mais uma vez nessa semana, muito obrigada a quem está aqui esperando, tá? Eu não estou conseguindo ver aqui o nome, mas um abraço, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo mais uma vez, hoje, nessa quarta-feira, primeiramente querendo agradecer a todos que mandaram tantas mensagens bonitas, que me mandaram muitas mensagens, tanto pelo Facebook, pelo Telegram, por aqui pelo WhatsApp. Eu não consegui responder a todos, mas vocês estão no meu coração. Fizeram o meu dia do aniversário, que foi sábado, muito feliz, tá? Então, assim, eu não consegui, hoje nós estamos aqui na quarta-feira, eu ainda estou respondendo as mensagens até hoje. Então, muito agradecida pelo carinho, pela atenção de todos vocês. E nesse dia, como foi um dia, e é um dia muito específico para mim, onde a gente trabalha muito aí a energia, esse abraço, esse doar, esse compartilhar, eu fiz um vídeo que está lá no meu Instagram, né, para aqueles que viram, com uma promoção que foi válida por 3 dias, sábado, domingo e segunda. Só que tem muita gente me mandando ainda sobre aquele vídeo se poderia participar para aquele desconto de 50% na minha consulta de meia hora, né? Vocês sabem que eu sou psicóloga, terapeuta, trabalho com o oráculo que eu tenho utilizado mais é o tarô cigano, com pêndulo. Então, para aqueles que quiserem, que têm ainda a vontade de participar, é muito bacana, teve muita gente me procurando, e tem algumas pessoas que eu ainda não respondi, mas que estão pedindo para permanecer ainda esta semana. Então, eu vou dar o prazo para vocês, para ficar até sábado, para quem quiser ainda ficar estendido, mas eu não tenho como estender isso por mais tempo, tá, gente? Então, eu estou estendendo por mais, até sábado, no caso, para aqueles que virem aqui nessa live e falar, eu quero, né? Então, participem, porque é muito legal, tá? Então, vocês vão poder ter acesso aí a um trabalho também que eu faço, que todo mundo tem gostado muito, tem recebido muitos elogios também, e esse momento é um momento tão tenso para todos, né, que nós precisamos, às vezes, ter um amparo espiritual, de repente também um amparo de uma visão um pouquinho maior. Então, eu espero que vocês tenham entendido, e eu agradeço de coração todas as mensagens recebidas, tá? Então, hoje, nós vamos estar falando de um assunto muito interessante, eu sei que muitas pessoas têm dúvidas quanto a esse, deixa eu pôr aqui meu fio aqui, quanto a esse tema, que é sobre entrantes, né? Então, a gente sabe que a nossa querida Stephanie Monteverde, ela é uma entrante, então ela vai poder, de repente, explicar melhor o que seria isso, para aqueles que não sabem. Porém, nós vamos falar sobre outros assuntos que vocês vão poder ampliar o conhecimento, como nós estamos aí expandindo a nossa consciência sempre aqui nesse canal. A Stephanie é uma querida, ela já veio aqui várias vezes, né? Já fiz um trabalho com ela também, muito lindo. Então, é com muito carinho que a gente traz ela aqui. Por isso, Stephanie, querida, cadê você? Oi. Seja bem-vinda! Boa noite! Já vou mandar um beijo para todo mundo que apareceu nos comentários aqui. Falaram que ia vir na live, então beijo. Gratidão, é importante o apoio de vocês para nós também, principalmente nesse momento, né, Ana? A gente estava conversando nos bastidores e tem muita confusão rolando no mundo e o lado sombras também interno. Então tá um apocalipse total, né? No mundo, dentro, no outro, um bololô de coisas. E a gente está aqui, eu falo nós que está trazendo todo esse conhecimento, a Ana também, toda a equipe, toda a egrégora que está junto com a gente, né, espiritual, porque a gente faz tudo isso, estamos aqui pela humanidade, unicamente por isso, né? Então é importante também ter vocês aqui dando esse apoio, esse fortalecimento. A gente tem visto, né, Stephanie, que além de muita informação, muitas fotos, né, fakes e não fakes, e muita desinformação, então as pessoas são muito perdidas, né, então nós temos aí que observar com mais cuidado tudo que a gente passa para frente. Então,
aqueles assuntos que a gente não pode falar aqui, vocês vão entender, né? Porque às vezes a gente fala em outras palavras, tal, dá para entender, todo mundo está usando essas técnicas, né? E também a gente vai estar colocando lá no nosso canal do Telegram. Então, quem tiver interesse em saber mais, alguma coisa mais restrita, estão lá nas notícias do Telegram. Então, vai lá, se inscreve. Eu não deixo aberto para todos, tá? Então, eu preciso saber quem é que está entrando lá, por isso tem que ter nome, não adianta querer para pedir entrar lá no grupo com um nome que é cheio de número, umas letras estranhas, né? Ou, de repente, não tem foto, não tem nome, não tem nada e quer entrar. Não vai entrar. Tá? Então, seja mais criativo, coloque o nome, né? Seja uma pessoa que tenha acesso a outros grupos que você esteja frequentando, mas a gente está num momento um pouco tenso, um pouco perigoso, então nós estamos conversando com pessoas afins, tá? E não com pessoas que querem simplesmente ficar lá dando palpite ou então atrapalhando todo esse sistema que a gente está aí de esclarecimentos, tá bom, gente? Então, vai lá no nosso Telegram. Stefane, começa para a gente a falar um pouco para aqueles que ainda não te conhecem, porque eu sei que tem muita gente aqui que já conhece ela, né, gente? Né? Então, sabe lá do Instagram dela, né? Então, vão lá também. Mas eu queria que ela explicasse um pouquinho o que é um ser entrante. Uhum. Então, para quem não me conhece, eu sou terapeuta, né, vibracional. Trabalho com muitos tipos de serviços, mas especificamente para a evolução da alma. Então, tudo aquilo que é o que a gente chama de jornada evolutiva, de jornada da alma, como que a pessoa consegue passar de um degrau para o outro até o momento final, que é a consciência crística, o que a gente realmente vai precisar numa quinta dimensão. Então, é mais ou menos por aí. E um entrante é o que eu sou. Eu acho engraçado que, assim, nem sempre a gente sabe dessa informação. A gente vai pegando o quebra-cabeça, né, as pecinhas, e vai montando. Então, o entrante, ele é basicamente assim, o processo que acontece uma alma estava aqui nesse corpo antes e depois eu vim. Essa troca de almas. Por isso que chama Alkin, Alkinwood, né? Uma alma que sobe, uma alma que desce. E nessa troca, o processo que acontece, geralmente é em EQMs, eventos quase morte, ou realmente de acidentes, algo assim que fica um marco na vida. Então, pode ser que acontece e a gente nem fica tendo consciência disso, né, realmente. No meu caso, eu acho que eu já contei aqui nas últimas lives, né, Ana? Mas eu vou reforçar para vocês entenderem bem perfeitamente. Pode falar. Não, eu falei que sim, muita gente pergunta, mas o que é ser entrante? Vem para a nossa live, dá o joinha, se inscreva aqui. A Stefane vai explicar direitinho como que é esse processo, e não é só ela, né, que existente no planeta como uma ser entrante. Existem vários que aconteceram a mesma coisa. Então, conta pra gente, não vou te atrapalhar mais. Então, no meu caso, aconteceu um acidente, né, que eu caí do segundo andar da minha casa quando eu era criança. E eu tinha mais ou menos 3 anos de idade, bati com a cabeça e tal. Só que o evento que aconteceu, ninguém se lembra que houve uma morte ali. Só que no espiritual realmente aconteceu. A gente teve até que mudar as linhas temporais, teve algumas questões específicas, como o Senhor do Tempo, que é um túnel, um portal. Teve Saint Germain também, teve a nave de Sananda, teve todo um processo para que a gente conseguisse não atrapalhar o livre-arbítrio das pessoas envolvidas também. Então tinha toda essa questão complexa, né? Os bastidores, por detrás da situação toda. E a alma que estava dentro antes, ela precisava vir para a Terra para aprender o desapego. Então, um dos nossos contratos, porque também é assim, gente, não é uma invasão, né, como todo mundo acredita. Que daí eu achei um corpo, invadi, a outra alma foi embora. Não é mais ou menos assim. A gente é da mesma mônada. Mônada é tipo o mesmo espírito, né, basicamente, para vocês entenderem. E ele vai se fragmentando. Então, é tecnicamente um fractal meu. Só por isso que é possível. E antes de encarnar, a gente tinha combinado já que seria desse jeito. Daí a alma veio,
experienciou esses 3 anos. Ela tinha morrido antes, numa vida passada, lá na Europa, eu acredito. Ela era bailarina, aconteceu algum tipo de coisa que ela não podia mais dançar, uma doença, algum acidente, e que a perna dela ela ficou tipo aleijada, alguma coisa assim, pelo que ela me contou. E quando ela nasceu, olha que interessante, né? A minha mãe conta que a minha perna ela era um pouco torta, assim. E daí até os 6 meses de idade, quando eu nasci, eu tinha essa característica, né? E uma das coisas assim que a gente consegue perceber muito é que existia claramente duas pessoas, uma antes dos 3 anos e outra depois dos 3 anos, que é quando eu vim. Tanto a fisionomia, assim, as características comportamentais, físicas. Então foi tudo assim claro, sabe, esse marco. Mas isso só foi possível realmente porque elas são da mesma mônada, as duas almas no caso, né? Antes de vir para a Terra, no processo todo, porque a gente faz todo um esquema para o planeta Terra. Eu falo nós, todos os seres que trabalham para a luz, assim. E uma das coisas que é um marco do entrante também é que ele vem com essa consciência um pouco mais ampla ou memorial. Eu consigo lembrar de coisas assim que aconteceram antes da encarnação, onde eu vou estar no futuro, ter essa visão mais multidimensional, né? Digamos assim. Então tem muito acesso já sem filtro. Quando eu era criança, eu via espíritos a todo momento, assim. E era engraçado que eu conseguia sentir eles. Não tinha o véu da matéria com a espiritualidade, pelo menos para mim. Eu conseguia tocar, conseguia sentir. E nesses últimos tempos tem aflorado esse lado de novo. Bem nítido, sabe? Eu tô vendo umas manifestações muito físicas. E eu só tive isso na infância. Parece que tá resgatando essa parte também Será que é por novamente. esse processo energético da transição que está acelerando esse terceiro olho? Essa intuição está ficando mais clara? Eu acho que é o véu, né? O véu entre terceira e quinta é como se a gente já estivesse juntando tudo. Porque são camadas, né? Essa junção de camadas, a ideia é a gente viver realmente numa quarta, quinta dimensão. Que o mundo espiritual seja, de certa forma, material também, né? Que a gente consiga ter todas essas percepções até sensoriais mesmo. E é bem legal, assim. Esses dias eu tive um contato com o Comando Ashtar e, cara, eu levava uns sustos, assim, porque a expressão, o jeito, sabe, é quase igualzinho uma pessoa normal mesmo. É bem legal. Mas E daí, voltando, pode a sua falar. família teve problema de aceitar isso, porque a partir dos 3 anos você começou a ter essas informações chegando mais perto de você. Como que a sua mãe lidava com isso? Então, a minha mãe e a minha família, eles acreditavam, isso é bom. Eu acredito até que a família que eu vim foi preparada para isso, porque de nenhuma forma eles me bloquearam, mas ao mesmo tempo tinha a parte da limitação religiosa, né? Então, quando eu via Sananda, via Jesus, via os anjos, aí todo mundo, glória a Deus, aleluia, amém. Mas se eu visse alguma coisa ruim também, já sabe? Porque o plano espiritual, é bom até falar para as pessoas isso, desmistificar, né? O plano espiritual, ele é dual. Então, a gente não vê só coisas da luz. Aí a gente tem uma ilusão assim de que se aprofundar na espiritualidade, a gente vai estar conversando com o conselho kármico, com a fraternidade branca, só os espíritos de luz, né? Mas tem os das trevas também. A gente precisa ver eles porque eles fazem parte disso também. Até para a gente saber lidar como resolver as questões, enfim, né? Tudo isso. É um processo dual, a gente vê tudo, sem distinção. Mas daí, onde eu estava, demos uma volta. Sim. Na nave de Sananda tem uma estrutura que eu acredito que seja a fraternidade branca, como chamam aqui. Tem muito mais pessoas, tem muito mais fraternidades do que a gente consegue compreender hoje. Mas existe
todos os espíritos da luz, basicamente, e essa estrutura do planeta Terra. Porque os outros planetas precisam também dessa evolução de Gaia para conseguir evoluir, para não sofrerem ataques, para não terem esse processo de evolução retardado também, como está tendo, sabe? Então, é muito importante que a Terra evolua para que os outros planetas também do sistema evoluam junto. Por exemplo, antes de vir para a Terra, eu estava em Sirius. Foi a encarnação antes de vir para a Terra. E eu lembro que eu era um ser aquático, tipo um dolphin, né? Cabeçudinho e tal. E eu estava lendo, lá tem tipo uma biblioteca, um tipo de lugar onde a gente estuda, e existe o livro de todas as coisas, que é um livro gigante, assim, onde tem todas as histórias de praticamente tudo que existe, né? Por isso que é o livro de todas as coisas. E aí, eu lendo esse livro, eu achei Gaia, e a história toda, do início ao fim, o que aconteceu, o projeto, né? Eu achei muito interessante. E aí me deu um negócio, assim, no chakra cardíaco de preciso ajudar, como é que eu faço para ir, sabe? E aí eu fui buscar o conselho lá da época, que eram alguns guardiões do planeta, enfim. E eu perguntei como que eu faria para ajudar, né, voluntariamente nesse processo, diretamente, que eu queria realmente vir para a Terra ajudar. Eu achava que eu tinha muito a contribuir. E daí eles falaram que os seres que se voluntariarem, eles vão saber pelo sentimento. E aquilo já estava decidido pelo sentimento. E aí aquilo foi tipo um sim para mim, tipo, tá tudo certo, você já escolheu. E a gente começou a fazer lá o processo de desintegração dimensional. Porque lá em Sirius, eu acredito, eu não tenho certeza, mas é da sexta dimensão um pouco para cima. Então a gente precisou fazer essa redução de vibração e estudar como que o corpo humano funcionava, como que ia ser. E existia uma nave onde eles colocavam tipo assim uns eletrodos, sabe, em torno do seu corpo e juntavam numa réplica do corpo humano. E aí eu entrava mentalmente naquele corpo que era uma réplica do humano, né? E aí eu mexia a mão, ia testando e tal. E esse era um das provas finais. A gente ficava, tipo, meses treinando como que ia ser, como que a gente ia fazer, as encarnações, tudo muito bem esquematizado, né? E daí eu lembro que nessa parte do corpo humano, quase que eu desisti, porque era muito, muito difícil. Eu ainda acho difícil, eu acho um pouco limitado também algumas questões, sabe? Eu acho muito engraçado o braço, a gente ter que falar para sair as coisas, sabe? Eu ainda acho esquisito. Mas a gente está se adaptando, né? Mas assim, desde o do início, eu sempre quis. Aí eu passei nesse desafio final, quase desisti, mas superei. E daí eu vim desde os primórdios da Terra. Eu tô aqui tem muito tempo. Eu me lembrei, uns meses atrás, sobre uma experiência como Anunnaki, na parte do Egito, e também antes ou depois disso, ficou um pouco confuso a ordem cronológica, mas eu me via tipo um pré-histórico, sabe? E eu vi quando teve essa alteração de DNA, toda a parte dos reptilianos também. Então eu vivi todas essas questões desde os primórdios. E pelo que eu entendi, assim, desde a grande nave de Sananda, junto com a fraternidade, todos que vieram, muitos de nós vieram para fechar um ciclo. Porque tudo no espiritual muito complexo, ele é uma espiral. Então ele tem um início, um meio e um fim. Então, a maioria de nós viemos desde os primórdios para fechar esse ciclo agora da transição planetária. Então, antes de encarnar, Sananda reuniu todos os seres voluntários, fez uma grande reunião e a gente combinou exatamente como seria. Muitos aspectos também sobre as linhas atemporais, porque existiam várias possibilidades de ganho, de perda, de como seria, tem plano A e plano Z, sabe? Mas ele reuniu todo mundo para realmente ficar muito arquitetado
para que a maioria das pessoas conseguissem fazer essa transição para a polaridade da luz, para ter essa colheita, né, realmente desse lado luz. E, ao que tudo indica, a luz já ganhou, basicamente. Claro que existiam linhas atemporais muito mais benéficas, mais leves, mais sutis, mas a gente está entrando numa outra linha temporal um pouco mais densa. Mas isso não significa que a gente não vai ganhar no final das contas. Então, existiu todo esse cuidado da espiritualidade para que tudo se encaixasse do início ao fim. Vários movimentos que a gente fez desde os primórdios, a gente vai ter que encerrar nesse ciclo, sabe? Para realmente a coisa acontecer. Tem alguma dúvida? Aqui no caso tem pessoas aqui perguntando se é necessário que esse plano tenha essa vontade de diminuir o número de habitantes na Terra. Se isso faz parte do plano, o porquê de tudo isso, né? Então, tem coisas que a gente não pode ficar falando muito aqui, né, gente? Mas dá para a gente dar uma pincelada, não é, Stefane? Dá para responder. Assim, o número de redução populacional, ele era muito da cabal, né? Dos reptilianos, dos draconianos, não são só essas raças também, tá? E também não significa que existem só reptilianos das trevas. E não existe uma raça melhor ou pior. Porque eu atendo pessoas que, quando a gente chega na origem galáctica, ficam um pouco frustradas por reconhecer a sua raça, sei lá, se for um Grey, um reptiliano. Isso não significa que a pessoa é pior ou melhor, sabe? Não é pela parte estética, ou enfim, isso é muito superficial, não é a questão, vale ressaltar também, né? Mas o que acontece dessa parte da luz é que existem consciências hoje que elas não têm o grau de maturação e sustentação energética para uma quinta dimensão. Isso é um fato. E muitos de nós estão tendo a escolha agora, nesse momento de separação de joio do trigo, é basicamente isso. Está acontecendo situações claras e específicas para que a gente realmente escolha um lado. E isso de forma consciente até, sabe? De cotidiano, de coisas normais, mas é como se você soubesse o seu problema e jogasse debaixo do tapete. Basicamente assim, sabe? Nossa, tenho problemas com meus pais. Ah, mas deixa. Vou estudar sobre a transição planetária à quinta dimensão. Entende? Então precisa encarar todos esses pontos para conseguir vibrar realmente numa frequência equivalente à quinta dimensão. Porque a quinta dimensão ela está vindo, mas isso não significa que por ela vir a gente vai estar salvo já. A gente tem que trabalhar todas essas questões internas, que é o que eu falo bastante sobre as travas e as escadinhas de evolução, que é essa parte de sistema de crenças. Então, tem o sistema de crenças da infância, tem o sistema de crenças da Matrix, então várias coisas, holografia, questões da alma também, pendência kármica, tem magias, tem muitas outras questões da alma mesmo, que a gente precisa tratar para conseguir passar nessa transição. E aí essa parte da população reduzir, provavelmente vai acontecer sim, porque não vai ser todo mundo que vai estar pronto para isso. Eu acredito que não vai acontecer um massacre, algo assim que a gente vai ver muita gente desencarnando, mas vai acontecer algum processo realmente que elas sejam encaminhadas para planetas equivalentes à frequência delas. Isso é muito bom, porque os outros planetas não estão escravizados, né? De certa forma, é um bom começo para recomeçar de novo. Uhum. O sentido da G, né? Que a gente sabe aqui o que fala, é causar o medo e impedir as pessoas de verem o lado mais positivo dessa situação. O planeta está precisando evoluir. Então, nós sabemos que ia chegar esse momento de separação do joio e do trigo. Então, o que seria joio e o que seria trigo?
Será que a gente tem que ficar polarizando? Olha, esse é o lado do bem, esse é o lado do mal, como acontece na divisão entre dois países que estão no embate, né? Então, será que um deles está certo? Ou se faz, ou isso é uma consciência que a mente da humanidade tem que adquirir para saber que esse não é a forma melhor de a gente viver nesse país, nesse mundo, nesse sistema todo, né? Então, sempre existiu o bem e o mal, e sempre eu acho que vai continuar existindo, mas a forma de atrocidade, de competição, de não ver o outro como humano, né? Nós vimos aí o que aconteceu aí no dia 7. Então, é esse sentir, né? É que a gente tem que olhar para esse lado, porque essa guerra. Opa, falei o nome. Falei o nome. Falei o nome que não era para falar. Cortou. Esse conflito já existe há milhares de anos, né? Então, aí, a gente sabe que é algo que já vinha, são todos da mesma família, né? Tá ali os países em volta, todos ali, mas ainda não entraram num consenso do que é ser humano, realmente ser humano incondicional. E os países ali têm muito interesse também, é claro, nas suas riquezas, na exploração, né? Mas quem sofre mais mesmo é a população, porque os chefes, os donos lá do sistema todo, daquele lugar HAMAS, né? Eles não ficam ali, lá dentro daquele local. Eles vão para os melhores hotéis de 5 estrelas, eles estão liderando essa G de longe. Eles ficam ali mandando, faz isso, faz aquilo, olha, agora vai acontecer tal coisa. Então, é muito fácil, né, você mandar as pessoas se exporem, ou então fechar o planeta, fechar aquela área para que outros, para que eles não possam sair, né, então eles usarem eles como escudo. Então, nós não viemos aqui para falar disso, mas a gente precisava falar um pouquinho para que vocês entendam também a nossa posição e o que a gente está esperando que aconteça de agora para frente. O que tem que mudar, Stefane? Fala para mim. Uhum. Essa questão, né, assim, tudo de negativo, existe sim um comando. A gente ainda está passando por essa troca de mãos, né, entre a cabal e o lado luz, o lado trevas, então ainda está tudo muito indefinido. E dentro disso tudo, junto com esse eclipse que aconteceu, ele trouxe muito lado sombra. E o lado sombra é tanto interno das suas questões, então depois comenta aqui quem é que está passando umas crises existenciais, alguma uma situação ruim, problema em geral, tudo isso o eclipse trouxe para que a gente realmente se desenvolva. Só que o plano agora final, a cartada que eles estão usando é realmente pregar o medo. E isso pode se estender de uma forma muito violenta mesmo, para realmente colocar um terror, para que a gente vibre no medo, vibre na raiva, vibre em outros sentimentos baixos, né? E acaba sendo também uma distração, porque assim, se você focar muito no que está acontecendo no mundo, você não foca nas suas sombras, no que você também precisa trabalhar em você. Não que você não precise se indignar com isso, porque é uma injustiça. O mundo vive injustiças, nós vivemos injustiças. Então, é manter um equilíbrio do que você tá trazendo de sombras que você precisa trabalhar também e acreditar que isso vai ter uma solução no final. Nada fica em vão. Tudo que acontece, a luz já está sob comando. Tem acontecido muitas batalhas também. Teve até uns meses atrás que eu vi uns arcturianos que teve uma batalha bem ruim também, que não tá sendo legal para nenhuma raça, sabe? De combate, de guerra. Então tá ruim para todos os lados. Só que no final a gente realmente está numa batalha. A gente já está ganhando. Mas esse estar ganhando não significa que vai ser um processo fácil. Então a gente tem que ter muito fé, foco, determinação,
e esperança, né? Eu acho, fé, focar nos sentimentos de vibração do amor incondicional, acreditar que tem algo nos regendo, que a gente caminha realmente para algo melhor, né? Eu acho que esse é o ponto. Nós falamos muito aqui, né, e sempre falamos nas lives, o poder da meditação, o poder da oração com ação, né, não é só orar, mas é agir dentro do que a gente precisa, ajudar as pessoas, ou você estar aberto para esse compartilhamento. Nós tivemos aí a abertura no dia 14/10 de um grande portal. Vamos ter outro no final, né? E tivemos aí o círculo de fogo, né? O que ele simbolizou, assim, energeticamente para esses seres que também estão olhando de uma forma diferente para esse momento. Nós tivemos fotos maravilhosas, né? Inclusive lá na Esfinge do Egito, com esse anel de fogo muito lindo que ficou essas fotos, e a gente percebeu o tanto de energia que estava vibrando naquele momento. Nós vamos ter outro no final, se você puder falar um pouco da simbologia, né, e da lua que vai estar vibrando nesse processo, é bem interessante, não é, Stefane? Conta pra gente. Isso está na rota também dos acontecimentos, como eu estava falando, para o lado sombras, né? Então, o que está acontecendo muito, que as pessoas têm me procurado também para fazer as sessões, são situações, assim, extremas. Exemplo, semana passada veio uma moça com tipo uma queimadura, assim, na pele. E ela falou, cara, isso tá doendo, tá me incomodando, não sei o que é, não consigo dormir, tá esquisito, o que que aconteceu? Daí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, isso tá com cara de abdução. E as abduções em 2012, anteriormente, elas aconteciam fisicamente. Hoje em dia elas estão acontecendo espiritualmente. Mas a manifestação da matéria está mais clara para que a gente realmente compreenda que não existe mais separação. Tá tudo uma coisa só, sabe? Então, o que aconteceu no caso dela foi uma abdução. E aí, entrando no campo, olha só o nível das sombras, né? A gente só é abduzido quando há uma autorização. Então, houve uma autorização. Eu tive que voltar numa linha temporal no passado dela para saber da onde que veio isso. E veio da própria espécie dela, que eram insetóides, e eles abduziram ela porque numa experiência passada teve uma guerra lá, era como se eles vivessem num planeta intraterreno, era como se eles estivessem debaixo da Terra, de algum planeta. E os Pleiadianos tiveram uma batalha, um confronto junto com os insetoides, porque eles eram, os Pleiadianos estavam na polaridade luz e os insetoides inicialmente estavam na polaridade negativa. Então teve esse confronto. E antes dela morrer, ela jurou que eles poderiam usar ela e que eles iam se vingar, algo assim. Então aí que ela deu a brecha. E nos dias de hoje, junto com essas guerras e essas outras questões, mais do lado sombras, eles estão recrutando todos que conseguirem, todas as almas possíveis para fazer o exército deles. Então, como ela deixou isso em aberto, eles estavam sugando, drenando ela. Restaurando as configurações, sabe? O corpo dela já estava em 40%, assim, ela já estava quase indo. Não ia ser a consciência dela mais, alguém ia assumir. Então é basicamente essa estrutura também que eles têm feito. E o importante é que ela entendeu que aquilo era estranho e que ela precisava resolver. No final de tudo, a grande questão também evolutiva da alma dela era se aceitar como insetoide. Porque muitos de nós negamos ou negligenciamos quem nós somos, por não concordar com algumas atitudes da raça, enfim. Existem muitos seres hoje encarnados que estão fazendo ainda essa transição de trevas para a luz. Então, no caso dela, era se aceitar para continuar nesse processo da luz. Ela é uma pessoa incrível, cheia de dons e tal. Então, eu acho interessante também dar esse exemplo para vocês, o nível de coisa que tem acontecido nas sessões, sabe?
nas pessoas que têm me procurado, assim, são questões muito profundas e que vale a pena realmente entender para que haja essa libertação, sabe? No caso, aqui a pessoa que está perguntando, uma vez nascido insetoide, vai ser sempre insetoide? Não. Antes do insetoide, ela também já teve outras origens. Então, a origem galáctica que a gente fala é geralmente a origem antes da Terra, ou a origem que você se assemelha mais, que você simpatiza mais, né? Mas, por exemplo, eu já fui aviário azul, já fui aquático, entende? Então, tipo, antes disso já foi outra coisa, depois eu também vou ser outra coisa. E o complexo, acho que é a gente entender essa ordem cronológica, né, do tempo. Porque hoje aqui a gente tem esse passado, presente e futuro. Mas, na verdade, não existe. Tá tudo interligado. As nossas realidades, elas conversam a todo momento. Ontem mesmo eu tive uma experiência de ir no meu futuro. Do nada. Eu fui dormir, fechei o olho. Veio Metatron, e eu vi um fractal meu, assim, sendo arrastado com umas entidades esquisitas. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Do nada eu subi. Subi, já fui para, acho que Sirius, na minha próxima encarnação depois dessa. Eu estava sendo aprisionada ali, num feitiço, alguma coisa. E aí eu, de agora, olhei para mim lá do futuro e falei, ô, então, eu vim lá de 2023, aí você tem que fazer isso, isso, isso. Aí ela já, entendi, tum, virou a mão direita, já bateu uma runa, um símbolo, ativou o frontal e ela conseguiu se sair dali. E acredito que fez até um monumento, um ponto de conexão, algo diferente. Eu vi muitas coisas que é difícil trazer para cá porque a dimensão é outra. Eu nem sei direito o que eu vi, mas é mais ou menos isso. A todo momento tudo se interliga, sabe? Não existe. O tempo que a gente conhece é muito diferente do tempo real. Saint Germain uma vez me mostrou uma estrutura. Vocês conhecem o Merkabah? Que é um negócio assim e assim. A estrutura do tempo é mais ou menos isso. É um Merkabah gigante e as linhas atemporais e às vezes déjà vus e esses tipos de encontros que a gente tem com as nossas consciências em outros espaço e tempo é quando esse Merkabah gira e para. É quando todas as linhas se encontram e a gente tem essa percepção. Mas a todo momento isso acontece, sabe? E em breve, numa quinta dimensão, a gente vai ter mais clareza sobre essa multidimensionalidade. Porque todos somos multidimensionais. A questão é a gente entender e trabalhar isso, né? Então, aqui estão perguntando também pelo WhatsApp, se nós possuímos essa interdimensionalidade com outros planetas, podemos ser seres diferentes em outros planetas. Aqui na nossa existência, nós vamos ser sempre humanos que podem ter vindo de vários planetas em outras existências, porém, várias vidas aqui na Terra. Eles vêm com uma função, eu acredito, né, Stefani, para vir sempre na Terra, mesmo que sejam fractais de alma. Ou eles estão aqui, o seu fractal está em outra dimensão, como Sírio, como insetoide, como aviário. Aqui o pessoal está querendo saber um pouquinho. Olha, esse é complexo, mas vamos imaginar assim. Sabe uma fruta quando tem vários gomos? Vamos tentar imaginar assim, ou camadas. Dentro da nossa experiência aqui, hoje encarnados, a gente tem outras camadas, outros gomos, onde a gente vive paralelamente também. Então, por exemplo, eu tô aqui, mas tem outras, sei lá, 7 mais eus espalhadas entre espaço e tempo. Na crosta da Terra, numa linha temporal, enfim. É uma estrutura, assim, diversa. E também tem, fora essa parte humana, tem outras eus em outros planetas.
Então é como se realmente fosse você fragmentado, né? No final nós somos todos um só, estamos todos fragmentados, mas no final vem da mesma mona, da mesma consciência. Então isso contribui também para a nossa experiência, porque se fosse só uma, imagina o quanto de tempo que a gente ia levar para evoluir. A gente precisa estar fragmentado para ter experiências. A vida terrena e qualquer tipo de existência é para experienciar os dois polos, negativo, positivo, coisa boa, coisa ruim, pontos de vista. Então é basicamente isso o resumo da nossa existência. Uhum. Aqui também perguntando sobre livros sagrados. Tem livros sagrados, eu acredito que seria sobre os livros sagrados da humanidade, que trazem informações, né, também de outros planos, outros planetas, mas, assim, seria interessante que a gente soubesse disso, mas que foram escondidos, né, gente? A gente sabe o tanto de coisas que nós não pudemos aprender por uma questão de vamos dizer assim, de ser mais interessante que ficasse ocultado. Quem assiste aí os cursos do Júnior Legrazi é mais ou menos isso, né? Então, a gente sabe disso, o Ergon também fala muito sobre isso, mas a gente sabe que se a gente quiser ter mais informações, nós vamos ter essa consciência desses mundos que nós vivemos paralelos e também das formas de vida diferentes que nós podemos ter sido ou estamos, né, dentro desse planeta também. Não é assim, Stephanie? Uhum. Esses livros sagrados é muito difícil a gente ter acesso a eles. Só as pessoas assim, né, cachê, sejam importantes, e eles estão espalhados com muitas conjurações, muito feitiço, então é difícil acesso. Porém, existe um conhecimento universal que é o Akasha, que é também o que eu trabalho, né, o akáshico. Então, existe uma consciência universal que vive dentro de nós que a gente a todo momento pode acessar isso. As respostas estão sempre dentro, né? Eu acho que Buda já dizia isso. Tá tudo interiormente, dentro de nós. O que eu faço muito nos atendimentos é isso. Eu conduzo, eu avalio, eu oriento, mas as respostas a pessoa também adquire, sabe? Ela passa pelas experiências, ela vê, ela sente, porque tá tudo dentro dela. Ela só precisa resgatar isso de novo, né? E esse trabalho que eu faço hoje aqui na Terra, ele é um fragmento do que eu faço no espiritual. No espiritual, eu trabalho junto com o Conselho Kármico e Saint Germain e algumas outras ordens, específicos realmente nessa evolução das almas, sabe? É único, tem situações muito específicas de cada ser. E a gente tem muita paciência para conduzir, para orientar, para mostrar de um jeito diferente, fazer encaminhamentos, junção de fractais, enfim, todo esse trabalho mais amplo que a gente faz lá em cima é o que a gente está conseguindo fazer aqui hoje na Terra, materializado. E linkando também com essa parte dos livros, nós entrantes, tem muitos de nós aqui trazendo essas informações diversas, diferentes, porque são coisas de acessos pessoais ou do Akasha que não tem em livros assim muito acessível, né? Pode ser que tenha informações que a gente vai linkando, vai contribuindo com os nossos acessos, mas é por isso que a gente está aqui, para realmente ter essa expansão diferente. Precisa ter uma nova visão, precisa ter uma compreensão do que realmente acontece no espiritual. Porque é difícil a gente realmente entender e ver isso no que a gente tem aqui na matéria hoje, né? E esse processo todo, o plano é a gente destravar todas essas crenças, todos esses bloqueios, holografia, tudo aqui da terceira dimensão para que a gente vá para uma quinta. E para isso a gente precisa se desenvolver em etapas, né? A consciência vai se expandindo aos poucos até chegar no momento de acoplação crística, que é o que a maioria dos entrantes em algum momento da vida já passaram, principalmente quando a gente se lembra de tudo e que a gente sabe que é o entrante.
que é onde a acoplação ela funciona assim, é como se o seu eu superior fosse descer e ficasse mais ou menos aqui, acoplado em você. Então, a todo momento você tá como consciência. Eu tô aqui falando com vocês como consciência, não tô como só a Stephanie, entende? E a quase todo momento eu tô assim, acessando outras coisas e trabalhando em outros lugares assim ao mesmo tempo. Eu tava tendo uns probleminhas de desacoplação, né, espontâneas do corpo sem querer, mas esse lado também eu já consegui equilibrar, tá bem tranquilo agora. E o processo vai acontecer com todos nós. E eu acredito que nós que já passamos por isso, a gente está aqui para conduzir e mostrar para vocês que é possível. É um processo natural que vai acontecer com todos. Numa quinta dimensão, é necessário ter a acoplação da consciência crística, que é o que a gente caminha. E aí o que eu mais trabalho nas sessões é isso, a gente destrava toda essa parte da criança interior, do sistema familiar, todas as crenças, essas pendências da alma para realmente ter um caminho amplo para a consciência acoplar. Quando a gente tem o chakra cardíaco, frontal e coronário bloqueado, é como se o fluxo da consciência não passasse. Então, se você tem raiva, rancor, pendência de vida passada, não tem como esse fluxo de energia chegar. Por isso que é necessário limpar para que aquilo se acople, para realmente acontecer esse processo de quinta dimensão. E a parte da ressonância Schumann também, ela tem subido bastante para isso, para sua consciência descer, sabe? E se acoplar em você, no dia cotidiano. Bom, eu vou perguntar aqui uma das observações que teve, tá? Não dá para a gente falar todas, né, gente? Mas vocês me entendem. Mas aqui estão perguntando qual a sua opinião sobre Nibiru, né? Se você acredita, se você sabe um pouco, o que você sabe sobre Nibiru? Então, eu acredito que aconteceu sim. O que eu me lembro, é que eu posso falar só o que eu me lembro, né? Eu não sou muito assim de ficar estudando muita coisa, porque tem muita informação. Aí confunde. Mas o que eu me lembro é de uma explosão. Existiu algo assim. E no plano da Terra era colidir, entrar um no outro, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. E aí, quem interviu nisso tudo foi Sanat Kumara, né? Que é uma... Não sei se vocês já ouviram falar, um tipo de mestre ascenso. Foi onde ele fundou o Shambhala, que teve a Garta, sabe? Realmente existiu aqui na Terra, físico. Para realmente... É o fundador da Fraternidade Branca, basicamente. É quem interviu para que a Terra não se colidisse, colapsasse, entende? Fosse para o beleléu, basicamente. E aí surgiu essa fraternidade e é o ser inicial que interviu nisso tudo, né? Tá. Aqui está falando assim, os líderes responsáveis pela AG assistem em mansões com champanhe, enquanto os inocentes sofrem. Nós falávamos assim, foi a Nídia que estava comentando, realmente, né? A gente fica indignado, mas é isso mesmo. Eles estão aí nos hotéis 5 estrelas, né? Na Turquia, em outros lugares, enquanto os outros estão lá tentando defender uma causa, né? Que não é humana, com certeza. Mas, assim, Stefane, se você quiser falar um pouquinho mais sobre o assunto que nós estávamos falando aqui seriam os entrantes, mas nós estamos aqui falando também sobre as viagens astrais, né, que faz parte, inclusive, de uma das técnicas que você utiliza muito para você fazer aí a busca nos acásticos. Essas viagens astrais, ou, de repente, uma meditação conduzida para que a gente possa entender melhor o nosso acástico, muitas pessoas acham que pode ser um sonho, que pode ser algo que não tem muito a ver, mas quando você observa e você vê junto com a outra pessoa nessa condução, que é feita no caso, pela Stefane, ou por quem estiver fazendo o acástico,
ela vem com um padrão mais real. Então, é interessante que vocês entendam que os registros akáshicos são sensações, são visões, que quando a pessoa está pronta, que ela realmente ela está a fim de tentar investigar, porque tem muita gente que não quer investigar, ela tem curiosidade, mas quando chega perto, ela vem para fora, ela acaba fugindo daquela informação. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é essa condução, como é que você vai trabalhando isso para que a pessoa possa entender qual a função de tudo isso. Uhum. É bem interessante, porque cada alma é uma alma, né? Então, geralmente, quando a gente faz por videochamada online, eu converso com a pessoa antes para eu entender os pontos. Então, geralmente é mais lógica, né? Tem uma base assim também de constelação familiar, de psicoterapia. Então, eu vou entender os pontos assim da vida dela, mas ao mesmo tempo também eu estou acessando o campo dela. Então, é uma junção do que ela está me falando, do que eu vejo e o que eu vou conduzir lá na parte do relaxamento também. Então, eu não faço a técnica de hipnose e nem nada que a pessoa não fique consciente. E daí eu vou conduzindo. Faço um relaxamento, faço um alinhamento de chakras também. Dentro disso tudo, eu já estou junto com a consciência dela, porque a consciência crística, ela existe. Então, é basicamente como se eu pescasse ela, onde é que ela estivesse, não importa, e conversasse. Então, geralmente, o processo todo que eu faço, até numa apometria, por exemplo, ou numa limpeza energética, eu converso com a consciência. Eu chego para ela e falo, e aí? O que está acontecendo? E aí a pessoa mesmo me conta, na sua maior consciência, né? Então, ela vai me guiando, ó, eu fiz isso, aí eu vou junto com a equipe dela, com a minha equipe. Então, ao mesmo tempo que eu estou conversando com a pessoa, eu estou perguntando, sei lá, como é que foi a sua relação com a sua mãe? Eu já estou lá do outro lado, sabe? Mexendo os Linkando, já vai pauzinhos. linkando. Sim, já estou ali misturada. Às vezes eu estou em vários lugares ao mesmo tempo. E aí, no momento realmente que a pessoa está junto, às vezes eu vejo mais coisa que ela e às vezes a gente vê a mesma coisa. Já aconteceu... eu acho que até a Aparecida estava aqui, algumas outras moças que já fizeram, comentem aqui. Elas viram exatamente o que eu vi. Depois que acabou a sessão, a gente comentava, né? Ó, a gente viu o céu de tal cor, o fulano assim, com a roupa assim, não sei o quê. Então, as informações, elas batem, né? Não é um surto coletivo. Não tem como tá todo mundo doido vendo a mesma coisa. Então, eu acredito muito no processo realmente daquela alma. O que eu puder fazer para contribuir, eu, junto com a equipe, eu faço. O máximo. Mais ou menos assim. E quando são duas pessoas, né? Porque podem ser dois terapeutas guiando aquela pessoa também. Quando acontece isso, a gente consegue checar, inclusive, né? A veracidade de dois terapeutas, de repente, conduzindo para o mesmo lugar e vendo-a da mesma forma. Tá? Então, não é falar disso naquele momento, mas, de repente, você retrata, né? Escreve e depois você checa para saber se realmente vocês estavam vendo a mesma coisa. Então, é um processo muito maior do que simplesmente sonhar, imaginar. Vamos imaginar que nós estamos indo para Disney, visitando lá, estamos voando com Peter Pan, né, com a Sininho, né? Não é assim, não é uma condução, mas é uma colocação para que você se solte e realmente possa chegar onde você precisa chegar para entender o que pode ter acontecido numa vida remota. Agora, por que é importante que a gente descubra as vidas passadas e por que isso faz a diferença para alguns traumas dessa vida? Então, comentando só a parte de ter outros terapeutas, eu faço mentorias também, né? Tem uma mentoria muito legal, que não é muito aberto, assim, porque tem que ter um estágio já de consciência, né, para fazer, que é a alquimia. Então, eu ensino um pouco sobre a manipulação de energias e tal.
E teve uns encontros que eu faço no final, que eu conduzo para uma cidade intraterrena que existe, muito antiga, da época da Lemúria. E os seres que estão lá são aviários, então eu já tenho uma simpatia com eles, né? É da sua E turma. daí é da minha turma. E daí eles falaram: traz, as pessoas precisam vir até a gente, porque eles ativam o frontal, eles fazem umas coisas diferentes, né? E aí eu conduzi para esse lugar e todo mundo vê a mesma coisa. Claro que acontece coisas pessoais, sei lá, de deles entregarem um objeto diferente ou falar um conselho diferente, individual para cada um, mas a ilha é a mesma, os seres são os mesmos, os instrumentos que eles usam são os mesmos, e aí, tipo, sei lá, 4, 5 pessoas numa mesma sessão, elas conseguem ver exatamente o que é, né? Agora eu Ai, perdi a outra pergunta. Qual que era a vamos pergunta que você tinha? como que eles atuam, né, para você saber o passado ou alguma Ah, situação do sim. passado, o porquê que é importante nessa vida a gente saber da nossa outra vida, é isso. Por que que é Ah, sim. importante? É super importante porque nas outras vidas a gente tem pendências também, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar o que aconteceu. Posso dar o meu exemplo pessoal. Numa vida passada antes dessa, eu morei na França, eu tive 5 abortos espontâneos. E isso interfere totalmente na minha vida de hoje, porque na época da adolescência eu já não queria ser mãe, já tinha complexos em ser mulher. Então eu precisei trabalhar todo esse lado, curar, voltar no meu passado, falar para mim mesma que tá tudo bem, porque eu me culpava. Então eu carregava uma culpa na minha alma que isso me prejudicava hoje, entende? E às vezes isso está muito superficial. Então, como você consegue perceber isso? Ciclos repetitivos, problemas que sempre acontecem, desconforto, sensações, pesadelos. Então, todas essas questões, assim, elas são pistas da ferida da alma, né? Que é onde a gente precisa tratar. Isso é importante para que você trate tudo isso para o seu campo se abrir para a sua consciência vir, que é a nossa próxima fase evolutiva da quinta dimensão. Então, é meio que a gente precisava... Hoje, o Conselho Kármico, ele liberou, desde 2012, que a gente entrou numa outra linha temporal. Tudo que você precisa resolver sobre a sua alma, sobre o que você já fez, já tem essa liberação do Conselho para você resolver. Antes de 2012 não tinha, então era mais complexo. Por a gente estar numa reta final, em transição, é meio que isso já está aberto para todo mundo. Só que a gente precisa ir atrás disso, isso não vai se resolver sozinho. Então, por isso que é importante também você resolver todas essas pendências para que essa consciência crística, a tua consciência crística, venha e se acople e realmente você viva uma multidimensionalidade, uma experiência real, uma quinta dimensão realmente. Uhum. Bom, nós sabemos aí que eles são, essas técnicas, elas são muito utilizadas, inclusive para problemas de distorção sobre aquele momento que você está vivendo, né? Então, que você não gostaria de estar naquela família ou em outras situações, existe tudo um porquê, né? Então, existe a possibilidade de você até entender, né? Segundo essas técnicas que a gente utiliza como terapeuta, também faço registro acásticos, então é importante que você possa achar uma forma de entender o porquê que você está revoltado com aquela situação do momento, porquê que está te incomodando. Então, muitos traumas, às vezes, a gente consegue ajudar a pessoa a entender o porquê dessa irregularidade, né, no convívio social também, na forma de você entender a vida, ou de você não ser tão revoltado com os acontecimentos que tem aí neste momento do aqui e do agora. Se você falar, não, a gente não precisa ficar preocupado com a outra vida, nós temos que viver esta vida. Só que nós não surgimos nesta vida,
nós já viemos há muito tempo viajando e trazendo informações de outros momentos onde nós passamos por outras experiências. Então, é muito importante que realmente a gente possa entender o porquê que eu tenho medo de água. Eu, no meu caso, eu tenho medo de morrer afogada. Eu tenho certeza que esse é um movimento que aconteceu em outras vidas, né? Eu não tive essa experiência nessa, foi em outra. Então, isso precisa ser trabalhado de alguma maneira, isso às vezes impede de que você possa ter algumas atividades que poderiam ser prazerosas. Esse seria só um exemplo, mas são vários, né? Então, as terapias holísticas, nesse sentido, que trabalham essa dimensão, elas podem ajudar demais as pessoas que têm alguns processos que incomodam nesse momento, né? Então, no relacionamento, nas suas atividades, nos medos que vão acontecendo, na indisposição de não querer entender a outra pessoa, por que que essa pessoa eu não consigo aceitar, ou então eu tenho uma dificuldade no relacionamento familiar. Eu acho que é muito peculiar tudo isso, e cada um tem que sentir. A Fanny, ela faz esse trabalho de uma forma muito amorosa, né? Ela tem essa vozinha de menininha aí, gente, que parece uma menininha de bem pequenininha, mas ela é enorme, ela tem uma experiência muito grande nesse sentido. Então, aí deve ser de outras vidas, né, Fanny? Nossa, eu me lembro de todas, a maioria das vidas passadas, assim, muitos. E a questão do entrante também, eu acho que é isso, né? A memória, o parafuso solto. Porque eu não me lembro assim só de cenas. Veio uma cena, eu na floresta como bruxa. Não. Eu me lembro de tudo que eu fazia, como eu fazia, as runas que eu ativava. Eu vivi uma época com Saint-Germain também. E depois eu morri, mas eu fiquei atormentando ele depois que eu morri também para terminar de me ensinar os negócios. Ele era Merlin. E então, tipo assim, eu me lembro de todos os detalhes. É como se fosse você se lembrando da sua infância, quando você tinha uns 3, 5, 10 anos. Então, eu me lembro, assim, de muitas experiências. E eu acho que essa vantagem de se lembrar, pelo menos eu gosto. Teve vidas muito ruins, negativas. Mas eu prefiro lembrar e ter a absorção, o aprendizado, do que não se lembrar. E essa quinta dimensão, ela caminha para a nossa memória se abrir, né? Então, ela está vindo fragmentada também através dos sonhos, das suas intuições. Então, já está vindo tudo à tona. A gente precisa resgatar essa sabedoria interna, porque já está tudo dentro de você. Só precisa botar para fora, puxar de novo, sabe? E com essa abertura, assim, eu acredito que com uma quinta dimensão a gente vai conseguir fazer telepatia, outros movimentos, assim, bem legais. Uhum. Nós vamos ter no final do mês, né, o Dia das Bruxinhas, que todo mundo fala tanto, né, os Halloweens da vida. Como que você vê esse momento, né? Porque nós estamos aí com tantas influências negativas, a abertura desse portal, desse campo negativo. Como que você vê as comemorações do 31 desse mês no final? Porque nós vamos ter esse portal que vai ser aberto também, né? Nesse eclipse que vai ser, acho que dia 28, 29. Se eu não me engano, gente, se eu estiver errada, me corrijam. Eu acho que é o portal do dia 28, 29 ou 29 e 30. Mas, assim, é um grande portal e vai juntar-se ao Dia das Bruxas. Como é que você vê isso, Fanny? Então, eu acredito que existem sabats, né? Que são momentos de reunião, eventos naturais, o eclipse, por exemplo. Eu super canalizei a energia dele para mim, para integrar essa polaridade, aceitar o meu lado sombras. Então, eu acredito que até dia 31 de outubro, tudo que é sombra vai se levantar. Então, é até importante para você que já está sentindo um movimento interno diferente, umas coisas estranhas, buscar ajuda também. Eu estou aqui para isso. Porque o momento atual vai ser essa poeira debaixo do tapete, tudo que você guardou, tudo que está escondido, vai vir tudo à tona.
até coisas assim que talvez você não esperasse de pessoas próximas, enfim, situações que podem abalar o emocional. Então é importante buscar ajuda também, porque até nós terapeutas, para quem é terapeuta e está assistindo isso, porque a gente acha que consegue resolver tudo sozinho, mas na verdade não. A gente também precisa de ajuda, precisa de um esteio, né? Principalmente para os sensitivos. Então, se tem sensitivos aqui também, médiums, eu estou à disposição. Eu faço todo esse trabalho voltado realmente para a sua alma, específico, e a gente analisa da melhor forma que a gente pode trabalhar. Tem vários tipos de serviços, mas eu consigo te auxiliar nessa parte específica aí das sombras, que elas estão vindo com tudo. Então, até esse 31 de outubro vai ser tiro, porrada e bomba. Aqui já me corrigiram, ótimo, me ajuda, o eclipse lunar, que é o eclipse do dia 28, que é a lua de sangue. Juntamente, 2 dias depois, nós vamos ter aí o Dia das Bruxas, né? Acho que é o Dia das Bruxas que nós vamos falar, que todo mundo fala, onde os portais, né, são abertos. Então, esses portais dos negativos, né, que pode ser que estejam aí nessas influências, então, nós precisamos vibrar no bem, estamos preparando a nossa energia nesses momentos agora que antecedem, para que a gente possa se proteger. Dica da bruxinha, Fanny, é a bruxinha do bem, viu, gente? Não é a bruxinha de verdade, é a bruxinha do bem. Ela poderia dar alguma dica? Fora, gente, que essa daí é uma dica que eu uso, que as pessoas me perguntaram, inclusive hoje, né, numa consulta. Fechar o umbigo é bom? É bom, o fluido de energia vital está diretamente no chakra umbilical, né? Seu fio dourado, ectoplasma, então é bom também. Mas eu dou uma dica assim, blindagem, tanto no seu campo quanto na casa, ferramentas que a gente tem hoje que são simples, né? Incenso, sálvia, sal grosso, fazer um potinho de sal grosso, deixar. Eu tenho que fazer o meu também, antes do dia 31. Então, se blinda para que essas energias não cheguem até você. O sal grosso é bom porque a energia negativa vai para ele, né? Ele absorve, daí não chega no seu campo. Então, faça orações, Salmo 91, vibre na positividade, para que essas sombras não engulam a gente, porque elas estão aí buscando quem possa tragar, né? Como diz a Bíblia. Então, a todo momento. Outra coisa que eu queria falar também, que é uma dúvida sobre os entrantes, né? Que na verdade é uma percepção que eu notei das pessoas. Eu conheço outros entrantes também, tipo a Neva, né? Gabriel Raio Lunar, e tem alguns outros entrantes. E as pessoas tratam como se fossem superdeuses, entidades, e como se estivesse muito distante da realidade. Então, as pessoas talvez me assistam, e eu já escutei muito isso, nossa, eu quero ser como você, mas está muito longe, não sei o quê. E, na verdade, não tem diferença, não existe uma hierarquia, um pedestal. O que acontece para a gente hoje estar consciente é para mostrar para vocês que esse é um caminho natural, evolutivo, e que a gente precisa trabalhar essas questões até que isso aconteça, mas não é um caminho distante, ou disperso, ou que seja impossível. Isso é comum para todo mundo. O que acontece com a gente é tipo um exemplo. É como se a gente tivesse, olha, eu consegui, você também consegue. E a gente tendo consciência, a gente consegue ajudar vocês também nessa expansão verdadeira de consciência, né? Então, eu queria ressaltar isso também, que não existe esse patamar, essa visão meio equivocada, sabe? Estamos todos... Eu passo pelos processos do mesmo jeito, eu choro, eu rio, eu esperneio, tem coisa... Hoje eu trabalhei, por exemplo, quebrei um monte de contrato com uma amiga, magia, a questão que eu tinha acessado ontem, que eu fui resolver no planeta, tinha interferência no aqui e agora, precisou quebrar. Então, tipo, existem processos naturais da gente também. A gente tem muita limitação aqui na matéria. Tem um lado ruim, né, que não é tão
tão favorável, porque às vezes a gente sabe de tudo, vê tudo sobre aquela alma ali e às vezes não é conveniente falar, não é difícil lidar com as informações que chegam a todo momento também, essa multidimensionalidade. Então também não é um processo fácil. A gente está ainda se adaptando a todas essas questões limitadas da matéria, sabe? De consciência, enfim. Então tem essa parte também humana que é muito natural. A gente é como todo mundo, não tem muita diferença. Um paranormal não é celebridade, certo? Isso aí. Não Ele tem nada de diferente. é uma pessoa comum com algumas habilidades a mais, né? Então, tem pessoas que sabem falar um idioma, tem pessoas que sabem falar nadar muito bem, tem gente que é atleta. Ela é uma sensitiva paranormal, não é mesmo? Então, ela tem um atributo, tem gente que nasce com outras habilidades. No caso, a Fanny falou para nós aí na outra live que ela acabou fazendo quando ela era pequena, ou quando era mais jovem, apesar que você é jovem, mas você fez testes de QI, porque o pessoal começou a ficar duvidando de tudo que você passou nesse acidente e que você teria problemas, no caso, com aprendizado e tudo mais. Conta pra gente esse exemplo que você passou na outra live, pode ser que tem gente aqui que não ouviu. É engraçada essa história. Eu via muita coisa e sabia, isso é interessante, porque eu sabia coisas da minha família, por exemplo, que não tinha como eu saber. Eu descobri tanto podre, tanta coisa enterrada, que todo jantar eu falava, gente, mas como assim aconteceu isso, isso e isso? Daí todo mundo, mas como que você sabe? Não tem como saber. E eu dava detalhe, onde é que foi, o nome das coisas, sabe? Eram informações que as pessoas falavam, meu Deus, essa Ou menina é seja, estranha. você ficou a fofoqueira espiritual do povo, da família. Nossa, eu tive que consertar também, né? Eu fiz muita cura ancestral na família, Jesus. E daí eu comecei a questionar, será que eu sou uma pessoa normal? Será que não é esquizofrenia, alucinação, sei lá, né? E aí eu fiz um monte de teste, neural, cerebral, entrei naquelas máquinas loucas, elétron na cabeça, para saber, né? Sei lá, vai que. E daí não, deu só um negócio de QI alto, um pouco acima, assim, mas nada também muito. E foi isso, o diagnóstico. E daí a minha mãe começou a falar que eu era profeta de Deus. Ela levou por esse lado, né? Porta-voz de Deus, que eu tinha Meu Deus. dons espirituais. Aí a família meio que, faz sentido. E ao longo do tempo eu fui provando, né? Porque desde criança eu sempre falei tudo e fui descobrindo essas coisas. E hoje em dia eles veem a verdade, né? Eles estão provando realmente com a minha vinda na família que realmente existem essas coisas. Hoje em dia é tranquilo conversar assim com a minha família sobre isso. Uhum. Não Eles acho mais entendem. ruim quando você estava excluindo, não, estava entregando os pontos fracos aí, né? Dos familiares. Eles ficavam chocados. Ah, descobri tanta coisa. Descobri que a minha avó, o meu avô eram bruxos também. E eles desencarnaram, me contaram depois que desencarnaram, sabe? Umas coisas bem assim. Nossa, olha só quanta coisa. Babado. E a gente acha que não, que é tudo normal, né? Mas, assim, conviver com uma pessoa que já tem algum dom específico já é difícil. Imagina, né, gente? Então, eu dou aí os parabéns para o seu marido também, que é uma graça, tá? Jovem também como você, por ter entendido todo esse sistema, porque não é fácil, né? Porque você, de vez em quando, você tem, na última live, ela disse que ela fechou a live, ela começou a ver a cor lilás, porque estava por todo lado, que é a nossa cor aqui de São Germain, né? Que eu vibro muito essa cor e ela também. Então, foi muito interessante para ela ter vivido também, tudo ela via lilás em volta dela, não foi isso? Uhum. Eu vi muita coisa também sobre você, assim, né? Que eu sintonizei muito.
a parte celta também, curandeira. Então teve toda essa parte que acredito que você também trabalha para o raio violeta, e aí juntou as duas no raio violeta, e Saint Germain estava literalmente acoplado assim em mim, né? E aí foi intenso aquela live. Aquela live foi bem legal. Tá lá no Instagram, né? Quem puder, ouve o que a gente comentou nessa última live que a gente tem juntos. Mas, Fanny, se você quiser falar mais alguma coisa ou deixar uma observação, nós já passamos aqui de 1 hora. Eu sei que aí também o momento para todos esses que estão aqui foi muito bacana. E se você quiser fazer os seus comentários finais, fique à vontade. Uhum. Então, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui, que vão ver também. Espero ter trazido um pouco de esclarecimento para vocês. Se tiverem alguma dúvida também, fiquem à vontade para me mandar, né, lá no Instagram. E tem diversos serviços também que eu ofereço. E se você sente que precisa passar comigo, porque é tudo muito sentido também. Se você sentiu algo diferente, precisa resolver alguma situação, tanto aqui da terceira dimensão com a família, ou que seja algo mais específico como um trauma, como alguma situação que você identificou aqui com esse vídeo, me procura que a gente vai estar analisando o seu caso e contribuindo da melhor forma possível. E estejam preparados agora para essa parte de sombras, que está pesado, mas nada que a luz não vença. A luz é sempre maior. Então, vibrem no amor, se protejam, se blindem, compra sal grosso e bora. A gente tem que ter fé. Então, Fanny, eu peço desculpas aí ao João, né, o Joyce, desculpa. O meu som, eu não consigo identificar, gente, porque que ele fica tão alto. Eu estou longe, longe do meu celular, não utilizo fone, a Fanny está com fone, eu já testei fazer a minha live com fone, e às vezes eu acho que não entendi até hoje por que ele fica tão mais alto com o nosso convidado. Então, eu peço desculpas para vocês aí que estão achando muito ruim a live com o som um pouco mais alto, mas eu não entendi o porquê, tá? Então, me desculpem. Eu tenho certeza que o conteúdo que a Fanny trouxe foi muito providencial. Nós estamos aqui com o nosso amigo Francisco Diniz. Um beijo para você, Francisco. Esteve aqui em São Paulo, né? Não conseguimos nos encontrar, mas muito em breve a gente vai se encontrar. Então, gente, para todos vocês que estiveram aqui até hoje, até agora, eu desejo um bom final, né, de semana, que nós estamos aqui no meio da semana. No próximo sábado, nós vamos estar com uma live muito especial falando sobre o momento planetário a nível astronômico e geológico. Então, nós vamos trazer um professor de geologia e o Anderson, que ele tem um canal chamado Olhos no Céu. Justamente porque nós vamos estar juntando essas duas informações muito importantes, tanto astrológico, que ele é astrofísico, né, como também todo esse movimento que nós estamos vendo aqui na Terra. Né? Nós vamos falar sobre Nibiru também, sobre esses aspectos, porém vai ser uma live muito técnica também, para explicar o processo que o planeta já está vivenciando, tá? Não é só a G, é esse processo também que nós temos que ficar preocupados, né, onde nós estamos aí próximos a lugares que podem ser críticos para os próximos meses. Então, é importante que vocês venham com a gente nessa live que vai haver no sábado, às 5 horas da tarde, é uma live especial, tá? Então, assim, espero que vocês venham com a gente, tá? E continuo falando para aqueles que sabem da minha promoção do dia 14, eu vou estender até sábado, porque teve gente que eu não consegui atender e pediu para que a gente pudesse dar essa oportunidade. Então, fiquem com Deus, vamos até a próxima, Fanny, um beijo para você. Beijo, gratidão. Para o maridão também, tá? Então, um beijo para ele. Lindo, ele parece um deus nórdico, viu, gente? De tão lindo que ele é. Ele é pleiadiano, né, gente? Ele é pleiadiano, então, é por isso.
Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e namastê. Até a próxima.